Prezados amigos, nesse horário das 18 horas, no Lar Fabiano de Cristo, convite ao recolhimento e mais uma reflexão em torno do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse momento, no capítulo 10, nos itens 5 e 6, trata do tema reconciliar-se com seus adversários. E diz Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos de 25 e 26. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. E Kardec comenta nesta oportunidade a respeito da importância da prática do perdão no exercício do bem como um efeito moral que tem um impacto de grande alcance, desde um efeito material até o efeito moral ou psíquico. Ele aborda no Evangelho a questão espiritual, porque muitas vezes estes ódios persistem para além da vida física e, segundo o Espiritismo, nesses casos, espíritos desejosos de vingança no além-túmulo, movido pelo ódio, perseguem ainda aqueles que conservaram um rancor, uma ligação de ódio. E ele irá dizer que o espírito desencarnado, quando sai do corpo ainda ligado àquele que teve alguma contenda, alguma diferença, poderá mais facilmente atormentá-lo e seguir os seus interesses de perseguição. E nos fala a respeito da gravidade de alguns casos, chegando a haver processos de subjugação ou possessão. Ele acrescenta dizendo que tanto o obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, a qual eles deram motivo na sua vida anterior. Essa situação que persiste é uma consequência daqueles fatos que não foram superados. É por isso que ele recomenda que a análise do Evangelho de Jesus é mais profunda do que parece, porque não se trata apenas de um conselho teológico de perdoar enquanto estás a caminho por conta de um efeito moral momentâneo, mas como um processo de profilaxia para a sequência da existência e a continuidade da vida, mesmo porque ela seguindo além do plano físico. Esse fato de diferenças muito grandes continuarão repercutindo na vida espiritual. E, portanto, o perdão aos inimigos, ele, na verdade, é um conselho, uma recomendação de saúde, tanto para aquele que fica, quanto para aquele que parte. E daí o sentido de Jesus ter dito de que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Porque essas diferenças de ódios nas cadeias do rancor, elas não cessam, porquanto a continuidade da vida pedirá ressarcimento e reparação dessas situações. É por isso que ele recomenda, de maneira moral, que esses fatos sejam resolvidos no transcurso da existência. Nós podemos também ampliar esta bela reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec nos dá a oportunidade de conhecer, para algumas outras questões, como, por exemplo, por que será que se criam na nossa vida adversários? Em que momento que nós
ficamos ofendidos ou ofendemos? O que acontece com a gente que no nosso trajeto, muitas vezes, nós nos desentendemos com algumas pessoas, ou algumas pessoas se desentendem conosco? Nós podemos pensar que quando surge uma situação que acaba evoluindo para um ódio, para uma mágoa, para um ressentimento, isso significa que existe algo dentro de nós muito mal resolvido, muito pouco conhecido, muito às cegas, que fez com que essa situação de diferença tão grande viesse a acontecer. É assim então que todas as vezes que nós temos algum inimigo, isso significa que existe algo dentro de nós mal resolvido. Mal resolvido significa uma briga interior. Alguma parte nossa que aquela pessoa mexeu de tal maneira, um impacto tão grande, que dentro de nós mesmos é que existe um adversário. É como se surgisse na presença de uma pessoa alguém que materializa um tipo de conflito que está dentro de nós. Então, reconciliar-se com o adversário também é um convite para se conhecer a si mesmo. Isso coincide com muitas mensagens de Jesus quando ele diz: como podes ver um argueiro no olho do teu irmão e não veres a trave no teu próprio olho? Poderíamos trazer para essa passagem dizendo: a briga do argueiro que eu tenho com meu irmão é a expressão da briga com uma enorme trave que eu tenho dentro de mim. Então, a reconciliação com o adversário nasce, sobretudo, num movimento interior no qual eu devo procurar para entender por que aquela pessoa me perturbou tanto. Por que aquilo que aconteceu com aquele conhecido ou desconhecido não consegue sair da minha cabeça? Por que aquela pessoa mexe tanto comigo? Por que eu tenho tanta dificuldade quando me aproximo desse alguém? O que esse alguém mexe dentro de mim que eu preciso olhar para entender que é este o meu problema e não tanto aquilo que está acontecendo na relação com aquela pessoa? Se eu não resolver esse entrave interior, provavelmente essa e outras pessoas semelhantes irão ser motivo para futuros desentendimentos. Então, nos parece que este ensinamento de Jesus, ele nos remonta também à necessidade da percepção interna, da reforma íntima. É por isso que o Evangelho de Jesus, ele não é apenas um tratado de relacionamento de amor ao próximo, é um tratado de autoconhecimento e de amor a si mesmo. É um convite à autodescoberta, porque quando nós encontramos os nossos infernos dentro de nós, nós começamos a tornar a nossa vida menos infernal no relacionamento com os outros. É assim que o Espiritismo, na grandeza da sua mensagem moral, atualiza os ensinamentos de Jesus, tornando-os mais desafiadores e importantes para a nossa vida em todos os momentos. Que essa reflexão possa servir a vida de cada um de nós. Muita paz a todos. Que assim seja.